no chat perguntas ou dúvidas. Caso vocês tenham essas perguntas e dúvidas, vocês podem colocando aí no chat, certo, Júlia? Já que você já disse que tinha. E se não quiser colocar aí no chat, anota aí num papelzinho e depois me pergunta, tá bom? Nossa, como é bom poder ver um ser humano. Isso é simplesmente fantástico, sensacional. Beleza, gente? Então, vamos lá, tá bom? Para a gente não perder mais tempo da nossa aula, certo? Eu vou estar falando com vocês, porque eu vou estar vendo vocês. Vocês não vão estar vendo slide, mas vão estar me vendo e eu vou estar vendo vocês. E caso queiram, é só ir acompanhando pelo slide, tá certo? Fazendo a anotação aí do lado, como vocês preferirem. Então, o nosso conteúdo, né, para a gente iniciar esse terceiro trimestre, é infraestrutura e logística no Brasil. Pessoal, peçam para a galera das turmas entrarem com o e-mail institucional, tá bom? Porque aí já entra diretão, não precisa me pedir acesso, não, até onde eu sei. Voltando aqui. Então, o nosso conteúdo novo, né, para esse início de terceiro trimestre, é infraestrutura e logística no Brasil. Por que é tão importante a gente estudar isso? Primeiro, porque quando a gente fala de infraestrutura e de logística, a gente está falando da condição de desenvolvimento econômico que a gente vai poder propiciar e possibilitar no nosso país, a saber, escoamento da produção, finalização e entrega de produtos, insumos, matéria-prima, entrega, descarga em portos, aeroportos. Então, tudo isso tem a ver com infraestrutura e logística. A infraestrutura e a logística de um país, ela faz parte do desenvolvimento econômico e depois ela possibilita um desenvolvimento social. Todas as vezes que a gente vê, encareceu determinados produtos da cesta básica e não teve uma inflação que possa denotar isso, a gente já diz que essa inflação ou esse aumento nos preços, ela pode ter acontecido justamente por um fator que o camarada lá que tem o carro, o camarada lá que tem o caminhão dele, né, que faz o carreamento e o escoamento da produção de grãos, ele está tendo dificuldades na estrada, porque a estrada não é bem asfaltada, porque tem muito buraco, e ele precisa trocar o pneu todo mês, precisa fazer revisão no carro todo mês. Esse encarecimento do custo de quê? Do escoamento da produção, ele recai sobre nós, consumidores. Então, quando a gente fala de infraestrutura e logística, a gente está falando de milhões de coisas que estão entrelaçadas a ela, mas que, muito embora, a gente não dá muita importância, porque a gente acha que infraestrutura tem a ver só com estradas, portos, aeroportos, logística, o escoamento dessa produção, como essa produção pode ser melhor armazenada, como ela pode ser melhor escoada, e não em si quanto aos objetos que fazem parte desse cenário, tá certo? Então, quando a gente fala disso, a gente vai entender de muita coisa que acontece dentro de um país, para além daquilo que a gente vê de forma superficial, tá certo? Eu esqueci de colocar aqui para vocês, mas se tiverem perguntas ou dúvidas, vocês podem ir colocando aqui no nosso chat. Então, quando a gente fala da infraestrutura brasileira, muitas colegas tratam disso a partir de transportes, o que não deixa de ser, né? Então, no Brasil, a gente tem diversas formas de escoamento, né, com transporte. A gente tem hidrovias, a gente tem ferrovias, a gente tem rodovias, né? A saber, hidrovias através dos rios, dos mares, né, pelo nosso Oceano Atlântico, tão lindo e maravilhoso. Os rios que a gente tem, né, no Brasil, de forma mais intrarregional, a gente consegue ter, através das nossas hidrovias, principalmente ali na região norte, um grande escoamento, mas que também é possibilitado, né, em outras regiões, dentro delas mesmo, como, por exemplo, o Rio São Francisco, que nos possibilita também esse carregamento através de hidrovias, ferrovias, que a gente ainda tem muito no Brasil, né, apesar de todo o sistema ainda ser precário e da gente necessitar de muito mais, e, para além disso, a
rodovias, que são a forma de escoamento da nossa produção, que é mais utilizado e que é o que mais encarece o valor do nosso produto final, tá certo? Então, quando a gente fala de hidrovias, rodovias e ferrovias, a gente está falando de como isso tudo acontece nas mais diversas regiões brasileiras. Então, vamos lá. Na região norte, a gente vai ter um cenário que é abastecido aí, né, por ferrovias. Então, a gente tem a estrada de ferro Carajás, né, que liga a mais importante área de extração de minério de ferro do país, que inclusive a gente exporta muito lá para fora, né, que fica no estado do Pará, ao porto de Itaqui. Então, a estrada de ferro de Carajás, ela exporta muito, né, extrai muito o nosso minério lá do Pará e leva até o porto de Itaqui, que está lá no Maranhão. Então, está saindo do Pará e está indo para um outro estado, né, o estado do Maranhão. Então, é uma infraestrutura ligada à exportação de produtos do extrativismo, porque quando esse ferro ele sai lá do Pará, ele está saindo na forma o quê? De matéria-prima bruta, né? Então, através de uma exportação extrativista, certo? Então, a gente vai ter esse deslocamento intrarregional, interestadual, né? Fazendo aí uma alocação do estado do Pará entre o estado do Maranhão, para a gente ver como acontece o escoamento da produção lá na região norte, né, do nosso país. Então, um importante minério de ferro que não é só utilizado na indústria brasileira, mas que também é utilizado, né, e que chega em outros portos, em outros lugares do mundo, né. Quando a gente ainda está falando aí de região norte, a gente está falando de usina hidrelétrica, né? Então, a usina de Balbina, que fica lá no estado do Amazonas, ela alagou ali, né, uma extensa área amazônica, com certeza, derrubando aí milhares de hectares de terras, de árvores, alagando milhares, né, de hectares de terras e com isso causando um grande impacto ambiental, negativo, inclusive, recebeu por isso inúmeras críticas, né, como todo processo que a gente tem um grande impacto ambiental e as hidrelétricas, apesar de elas serem uma energia limpa, elas causam naquele ambiente um impacto que não é só ambiental, mas também se entende por ele um impacto social, né, para aquelas áreas circunvizinhas. Então, é um impacto que a gente chama de impacto ambiental negativo, certo? E se estende, obviamente, essas críticas a muitas outras propostas de construção de hidrelétricas que não vai ter só lá no Rio Amazonas, né, ali nas margens do Rio Amazonas, mas também de outras regiões brasileiras. A gente aqui está colocando como ponto de questão a região norte, mas que a gente tem as outras regiões também com esses impactos causados, né? Então, os impactos que eu falei de ordem social, eles são os impactos locais, né, que são causados para os ribeirinhos, né, e que causam, sim, um benefício econômico, inclusive para o país, né, ou para aquela determinada região. Nesse caso aqui específico, essa usina de Balbina, ela vai trazer um benefício muito grande para a região sudeste do Brasil, né, porque muito dessa energia chega lá, mas ela causa também, em contraponto, um grande, um grande devastamento da área em termo ambiental e também causa ainda mais o empobrecimento da população local, né? Então, a gente tem essa infraestrutura brasileira em relação aí aos transportes, ao escoamento dessa produção, mas também à distribuição de energia, porque a gente sabe que para ter produção, a gente precisa ter energia, né? E o Brasil, por mais que ele consiga ser autônomo nisso, ele consiga trabalhar com essa questão de ele fornecer toda a energia que ele necessita e ainda vender para fora, né? Como o caso dos países hermanos, né, que fazem ali a divisa com o Brasil, a gente sabe que os impactos sociais
para a população local, ela é muito grande, porque ela acaba não usufruindo desses serviços, beleza? Podemos continuar aqui, né? Giovana tem pergunta? Bora lá, Giovana. Quando eu falo de escoamento, eu estou falando do escoamento da produção em si. Vamos lá. Eu acabei de falar, por exemplo, do extrativismo, certo? Do ferro que sai lá do Pará e que chega lá no porto do Maranhão. Então, esse tipo de escoamento que eu estou falando é a viagem, o caminho, o passeio, a transição de onde essa matéria-prima ou produto está saindo e até onde esse produto vai chegar. Então, toda vez que a gente falar de escoamento da produção, não necessariamente nós estamos falando de matéria-prima, tá? Vai depender, pode ser já o produto final, né? Que precisa sair lá do Maranhão agora, o ferro agora já um pouco mais trabalhado, e ir lá para o Porto de Santos, em São Paulo, para ser levado para outras partes do mundo, por exemplo, né? Então, toda vez que eu estiver falando aqui de escoamento, se trata do escoamento da produção, não aquele escoamento superficial que a gente trata quando a gente fala de chuva e solo, né? Quando a água da chuva bate no solo e o solo já está muito encharcado, acontece o tal do escoamento superficial. A água a terra, né, o solo já bebeu tudo o que tinha para beber e o que não é mais necessário, o quê? Não entra mais, né? Então, é o que a gente chama de escoamento superficial. Para a produção, né, seja de matéria-prima ou de produto final, o escoamento é justamente a forma, o caminho que essa produção vai passar aí ao longo das etapas. Beleza? Tranquilo? Tendo mais dúvida, pode ir perguntando, tá certo? Então, uma outra coisa que a gente viu lá na região norte, pessoal, acontecendo, foi aquela velha e comentada rodovia transamazônica, né, que o ideal dela, né, o ideal no sentido do pensamento dela, era de que ela atravessasse toda a Amazônia para facilitar a integração da Amazônia com áreas de maior dinamismo econômico. E por que isso? A gente sabe que a região norte do Brasil, ela sempre foi a região menos povoada, em detrimento de ter uma floresta densa, né, e das dificuldades que se tinha de se chegar até o Amazonas, né, o estado do Amazonas. Obviamente que essas fronteiras, elas já caíram por terra em relação à questão do deslocamento de indivíduos, pela questão de ter aeroportos, de termos em Manaus um parque industrial, né, um polo industrial, mas havia sim a necessidade de que isso fosse mais facilitado, de que a região norte do Brasil não estivesse tão sozinha, né? E de que ela conseguisse se integrar com outras regiões do Brasil para que ela conseguisse crescer, né? E crescer economicamente falando. Então, as ações dos governos militares, lá na época dos militares, né, foi que justamente fez essa integração, ou seja, a criação lá na época dos militares da rodovia transamazônica causou essa integração da região amazônica às áreas de maior dinamismo econômico no país. Então, muito dessa rodovia transamazônica não foi finalizada, no sentido de que foi só aberto aí estrada, né? Mas que isso não chegou a ter um plano realmente contingencial no sentido de construção de rodovia. Então, tá lá as estradas de chão, mas não se tem estradas asfálticas, né? Obviamente que em alguns trechos tem, mas não em toda ela. Facilitando ou dificultando? Dificultando, obviamente, esse transporte, porque se teve a ideia, mas essa ideia não foi o quê? Finalizada. Então, ela tem aí grandes partes de... Alguns olham com um olhar meio assim, será que devia ter feito isso? Será que essa integração foi uma boa ideia? Haja visto que a gente tem visto cada vez mais, né, o desmatamento da Amazônia para uma integração lavoura, pecuária, extensiva, que degrada, né,
um ecossistema que já mostrou para a gente que não tem condições de sobreviver, né, a um desmatamento intenso. Então, quando a gente coloca essa situação aqui, a gente sempre volta àquela mesma questão, pessoal, de que as questões econômicas, elas continuam sendo preponderantes, né, em detrimento das questões sociais e ambientais. E isso não vem de hoje. Dos militares para cá, e muito antes deles, isso já vinha sendo colocado, né? Então, é importante a gente salientar, porque senão fica como margem da história que lá dos militares que começaram isso. Não, muito antes. Eles é que começaram realmente a fazer essa questão da integração aí, querendo como um benefício a melhora daquela região, o não isolamento dela e o crescimento e desenvolvimento econômico, tá bom? Júlia fez um questionamento aqui, eu vou ler para todo mundo, tá? Tendo em vista o nosso país, que o meio de transporte mais utilizado é o rodoviário, e sabendo que o meio de transporte influencia o preço do produto, o sistema ferroviário não teria o maior custo-benefício? Sem sombra de dúvida, Júlia. O sistema ferroviário, ele é o sistema que mais traria custo-benefício para o Brasil como um todo, né? Se você olhasse hoje o mapa dos Estados Unidos, você veria o tanto de ferrovias que tem nos Estados Unidos para escoamento da produção, tá? Não é para passeio, não é para viagens interestaduais ou intermunicipais, né? E sim para escoamento da produção. Por quê? Porque depois que você constrói um sistema ferroviário, não significa dizer que ele é barato, pelo contrário, tem-se, obviamente, um custo, mas o custo posteriormente a ele vai ser o quê? De manutenção, né? Não se precisam de tantos empregados, manter a ferrovia sempre com aquela manutenção, mas é uma manutenção que não tem um equivalente econômico como o equivalente das rodovias, né? Por quê? Porque nas rodovias você precisa de muitas pessoas trabalhando para fazer escoamento da produção. Veja bem, com um trem, a depender de quantos vagões tenha, você consegue de uma vez só escoar 3 toneladas, 4 toneladas, ou até mais 5, 10, 20 toneladas de determinado tipo de produto de uma só vez, certo? A gente não consegue fazer a mesma coisa com um único caminhão, né? Então, aquele caminhão, ele vai ter o quê? O desgaste do pneu, combustível que é caro, né? O diesel não é um combustível barato, apesar de ser um pouco mais barato que a gasolina, mas não é. É muito poluente, né? A queima do diesel, da gasolina, de combustíveis fósseis em geral, né? É muito prejudicial para o meio ambiente, coisa que a ferrovia ela tem um benefício em relação a isso também, né? Porque não degrada, não desgasta da mesma forma, e você necessita de um indivíduo para conduzir o trem, né? E fazer o serviço. Logicamente que no ambiente de descarga dessa produção, que você vai precisar de mais gente trabalhando, né? Mas você vai ter empregabilidade e você não vai ter o gasto tão grande que a gente tem com as rodovias brasileiras, que são extensões do território muito grandes, que precisam de assistência e manutenção mensalmente, a cada 3 meses, né? Porque tem que tirar mato da rodovia, tem que tapar buraco, né? E aí vem sempre aquele grande problema de que quando as rodovias são construídas, o material não é o melhor, né? Então, vocês certamente já devem ter ouvido falar que as ferrovias são a melhor opção, e de fato elas são, né? Pela questão de custo-benefício, o produto certamente sairia mais barato para nós, porque não se iludam. Quem paga a conta somos nós, né? Aquele produto que você está comprando mais caro lá no supermercado todo mês, que os pais de vocês estão comprando, a roupa mais cara, o tênis mais caro, vem disso, né? Vem disso aí. Por quê? Porque além do gasto que se tem com o escoamento da produção, ainda se faz necessário transformar aquele produto, né? Então, há uma esteira de produção embutida naquilo ali,
com uma mão de obra talvez específica, né, que foi tida para aquele tipo de benefício. O trem, se a gente parar para pensar, ele polui menos, então as valias seriam muitas, né? Quando a gente compara o sistema ferroviário do rodoviário. E o hidroviário seria uma ótima opção também, Júlia. Por quê? Porque o Brasil é extremamente navegável, né? Então, a gente poderia colocar como primeira opção as ferrovias, segundo, as hidrovias e as rodovias, em terceiro lugar, e servindo para os habitantes se deslocarem. Porque, veja bem, uma coisa é um carro com 4 pessoas, né? Numa rodovia. O desgaste naquele veículo ao asfalto, aquele terreno, vai ser bem menor do que um veículo com 3, 4 toneladas dispensando material, né? Então, significa que esses automóveis, né, que fazem esse escoamento da produção através de rodovias, eles também estão causando prejuízo a essas estradas. É tanto que eu não sei se vocês já viram isso, em algumas partes do Brasil, a gente tem um sistema que é chamado de balanças, né, chamado de balanças através do DENIT, que os caminhões precisam passar por cima de um lugar, assim, de meio que uma ponte, e tem um sensor, né, de peso para pesagem. Ou seja, se o indivíduo estiver com aquele caminhão com a quantidade de produtos para além daquilo que é o estipulado por lei, ele paga uma multa, né? E se ele não pagar a multa, o caminhão fica aprisionado naquele lugar até ele parar. Em geral, isso fica ali perto de rodovias federais, né? Porque se o inimigo, o camarada lá quiser fugir, os camaradas da Federal, das PRFs, vão atrás com os carrinhos, né? É assim que funciona. Então, veja bem, o melhor para a produção do país e para um custo-benefício da população e do mercado seria que nós tivéssemos mais rodovias, tá? Outra pergunta aqui. Antigamente, esse sistema era mais utilizado, certo? Por que pararam de utilizá-lo? E o que impede a construção de novas ferrovias e a maior utilização desse transporte? Então, não é que antigamente, Júlia, ele fosse mais utilizado. Só que, como nós tínhamos poucas rodovias no Brasil, acabou que as ferrovias, a priori, era o que se tinha para construir. Era o modelo que a gente tinha lá fora na Europa, que tinha dado certo, que tinha funcionado e que a gente trouxe para cá, certo? Quando a gente diz que por que pararam de utilizá-lo, é sempre aquele modelo americano, europeu, de que a gente também quis trazer mais uma vez. Então, o que foi que aconteceu? O Brasil, na era de JK, quis se modernizar, né? Então, JK dizia que para a gente, uma das coisas que ele dizia, tá? Eu não me lembro de tudo que ele dizia, não, porque ele quis fazer 50 anos em 5, é muita coisa, não é brincadeira. Então, uma das coisas que JK dizia era que a gente precisava implementar um sistema de rodovias no Brasil para o escoamento da produção, para interligar melhor o quê? As regiões brasileiras. Esse é um dos motivos, né, pelos quais Brasília foi também construída, para que no centro do Brasil a gente tivesse quê? A gente tivesse proximidade das outras regiões, a gente pudesse estar mais próximo, certo? Então, esse é um dos fatores que fez com que as ferrovias elas ficassem um pouco paradas no sistema do seu incremento, Júlia, do seu crescimento, né, ou da construção de novas ferrovias, e que a gente implementasse as rodovias. Então, aí começou a velha saga de implementar a rodovia pelo Brasil inteiro, e com isso, a gente perdeu. Não é que o fato da gente ter tido rodovias, entenda, foi um prejuízo para nós, não foi. A gente precisava de rodovias para se modernizar? Precisava, né? Mas não era para a gente ter deixado de construir o quê? Ferrovias. As ferrovias deveriam ter sido, deveria ter continuado as suas construções para que a gente tivesse com elas o escoamento da nossa produção, que isso interligasse todo o país, que a gente tivesse
um porto saindo, um porto não, perdão, que a gente tivesse do Amazonas para São Paulo conectado, de São Paulo para Recife, Recife para Amazonas, e para o Rio de Janeiro, e para o Centro-Oeste, para o Goiás, que a gente conseguisse fazer essa conexão a ponto de viabilizar que toda a nossa matéria-prima, que está em lugares do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, conseguisse chegar de forma mais fácil e mais barata, né, nos nossos portos. E, depois dos nossos portos, ou para além deles, chegasse nas indústrias de transformação, né, do produto. Então, era para ter sido algo alinhado, bem casado, mas isso não foi feito. Então, a gente construiu muitas rodovias que fizeram um grande bem, a gente conseguiu interligar muitos lugares do Brasil, porém, é muito caro. O custo de cuidar de uma rodovia é muito grande. E com isso, a gente tem outro prejuízo, Júlia. Onde é que a gente cai com isso? A gente cai nas privatizações das rodovias. Aí você sai do estado de Goiás, você sai do estado do Tocantins e quer viajar para Minas Gerais, ou para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo. Você vai pegar inúmeros pedágios, né? Eu fiz uma viagem desse jeito, saindo daí de Campos Belos e indo para Minas Gerais, a gente pegou, eu acho que foram cerca de 3 ou foram 5 pedágios. E não é pouco dinheiro, é pedágio de R$ 5, de R$ 10, de mais de R$ 10. Então, o Brasil vende a concessão dessas rodovias, porque não consegue dar de conta de cuidar dessas rodovias, né? Acaba passando isso para terceiros e acaba caindo para o povo brasileiro ter que dar de conta disso, né? Uma rodovia que era para ser federal ou estadual, bem cuidada, porque a gente paga muito imposto, né? Muito imposto. É o país que mais paga impostos no mundo. É o Brasil. E, infelizmente, a população brasileira não tem isso como retorno, tá certo? Então, você pergunta depois, e o que impede a construção de novas ferrovias e a maior utilização desse transporte. E aí, o que impede é justamente a boa vontade política, né, de querer construir, porque uma empresa privada, ela não pode vir a construir isso, né? Quem tem que construir, de fato, são os governos, e a partir, logicamente, dos governos construindo essas ferrovias, a gente pode ter empresas, inclusive que venham de outros países, tanto faz, que tragam trens para cá, que queiram vir trabalhar no Brasil, fazer a gente ter renda, mobilizar, né? E fazer escoamento da produção. Né? Então, falta boa vontade política ou como eu falei, um mercado muito grande nas rodovias, né? Se você tem gente aí querendo licitar uma rodovia, querer ganhar dinheiro com isso, então não vai ter interesse de construir ferrovia, porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso, tá bom? Giovana colocou aqui, até a questão precária dos portos interfere no valor dos produtos. Com certeza, porque a forma como esses produtos são armazenados e são redistribuídos, veja bem, um produto que chega num porto, né, nos nossos portos, não é um produto que vai ficar aqui no Brasil. É um produto que vai para outro lugar do mundo, né? Que vai para o Japão, que vai para os Estados Unidos, que vai para o Canadá. Ou seja, a via marítima é uma via marítima de escoamento, né? Dessa produção. Então, grandes cargueiros, por exemplo, a gente de uma coisa bem que necessita de um excelente armazenamento e que a gente importa e exporta também. Peixe, né? A carne do peixe, por exemplo. Precisa de um excelente armazenamento para que consiga sair daqui e chegar em excelente estado. O produto não pode chegar bom, ele tem que chegar em excelente estado. Porque a pessoa que encomendou lá, se o produto estiver estragado, ela não vai ficar, né? O grande empresário, enfim. Então, quando a gente coloca essas questões aqui, é para vocês entenderem que infraestrutura e logística é muito além só do que a gente falar de transporte. A gente fala de economia, a gente fala do social, a gente fala de questões que importam para a economia de um país e para o desenvolvimento social e para o crescimento econômico, beleza?
Eu vou continuando aqui. Se vocês quiserem interrompendo, podem interrompendo, coloca no chat e aí eu vou responder, tá bom? Vamos lá para o centro-oeste. A gente falou do norte do Brasil, agora vamos para o nosso centro-oeste, né? Então, o centro-oeste é mais pequenininho ali, né? Porque a gente tem poucos estados amigos, mas mesmo assim a gente tem uma grande importância econômica em relação a nível de Brasil, como precedente o nosso agronegócio, né? Que é tão pungente. A gente tem tanto a parte de agricultura quanto de pecuária muito viva em cenário de Brasil e em cenário de PIB, né, de Produto Interno Bruto. Então, na região centro-oeste, a gente vai ter, né, lá no Mato Grosso do Sul, o Porto Fluvial de Corumbá, que faz essa ponte. Talvez vocês nem soubessem que o centro-oeste tem essa importância, né? Então, a gente tem uma via, uma hidrovia, que faz esse trabalho, né, lá no Mato Grosso do Sul, esse porto fluvial, que é importante, né, como um nó na rede de transportes ligado ao escoamento, sabe de quê, pessoal? Da produção agrícola dessa região. Então, talvez vocês estivessem pensando até agora que toda a nossa produção agrícola do Centro-Oeste, ela só fosse através do escoamento de rodovias. E a gente também tem o escoamento através de hidrovias no Centro-Oeste. Então, eu achei super importante destacar isso, porque a gente sabe que as outras coisas acontecem, né, no Centro-Oeste, de ferrovias e de o quê? Rodovias, né? Ferrovias e rodovias. Mas as hidrovias, elas em geral não são uma característica de se pensar em relação à infraestrutura e logística e distribuição e escoamento da produção, né? Então, um dos pontos mais importantes encontram-se lá no Mato Grosso do Sul e fazem esse escoamento da produção agrícola para o restante do Brasil, certo? Então, achei importante denotar isso. Passando lá para o nosso querido Nordeste, né, brasileiro, do qual eu sou filha, né, destas terras, a gente vai ter o quê? O Porto de Suape, que é muito conhecido por nós aqui, da região Nordeste, que fica lá em Pernambuco. Ele é um dos mais importantes portos marítimos do Brasil, né? Então, ele tem uma importância, né, a nível de Brasil, que é para além da região Nordeste. Ele tem uma importância central. Por quê? Porque ele está conectado ao principal complexo industrial do estado de Pernambuco e por receber diversos canais do Nordeste, né, de distribuição de alimentos. A gente tem, obviamente, outros estados, né, a Paraíba tem também o Porto de Cabedelo, né, que também tem essa importante função de levar os produtos que estão aqui na zona da mata e nessa parte mais agreste aqui da Paraíba para outras regiões do Nordeste, para outros estados do Nordeste, perdão, e para outras regiões brasileiras, mas o Porto Suape, ele tem essa abrangência maior, né, até pelo seu porte e quantidade de recebimento cargueiro. Então, no Nordeste, ele tem essa função importante, certo? Como principal complexo industrial do estado de Pernambuco, mas que faz com que a gente tenha esse escoamento da produção para todos os restantes dos estados brasileiros, tá bom? Falando lá daquela questão de hidrelétrica, agora no Nordeste, a gente citou lá quando estava falando da região norte, né? No Nordeste a gente também tem, né, as usinas hidrelétricas que foram construídas ao longo do Rio São Francisco. Elas tiveram um importante papel, né, na industrialização que a gente tem hoje nessa região do Rio São Francisco. Uma das hidrelétricas que a gente vai ter é a usina hidrelétrica de Xingó, que está lá no estado de Sergipe, e realmente movimentou muito, né? A gente falava, né, lá no início, quando falava da região norte, de como as hidrelétricas elas podem trazer o aspecto do impacto ambiental negativo, né, e que para a população local não encontra tantos benefícios. No caso do Nordeste brasileiro, isso a gente teve, na verdade, um revés, né, onde as usinas hidrelétricas que foram construídas ao longo do Rio São Francisco, elas tiveram realmente um papel importante
para a industrialização dessa região, e hoje a gente tem, inclusive, produção de vinho e de suco de uva integral em larga escala, sendo distribuída para o restante do Brasil e para outras partes do mundo, com uma grande especificidade, né? Porque, como o Nordeste recebe uma maior parte de energia, o nosso vinho e o nosso suco de uva, que recebe as águas, né, do Rio São Francisco, e que consegue essa força de energia para conseguir trabalhar, né, na sua indústria local, a uva, ela é mais adocicada, né, por conta do recebimento de energia solar ao longo do ano. Então, é um vinho que tem um sabor diferenciado e que também tem uma uva mais doce. Então, realmente, para essa região, apesar de que o impacto ambiental, ele continua existindo, né, a gente não está retirando isso de forma alguma, mas a gente também teve crescimento econômico nessa região, tá bom? Beleza? Estou continuando aqui, tá bom? Se tiver dúvida, coloca no chat que a gente vai respondendo. Eu já estou indo agora para a região sudeste. Atentem-se que eu só estou colocando coisas aqui principais, que eu quero que vocês absorvam. Eu não vou aqui estar metendo um monte de conteúdo falando de região centro-oeste, sem necessidade. Falei uma característica específica dela, né, de uma hidrovia que a gente tem lá no estado do Mato Grosso do Sul. Falei especificamente de coisas do norte e do nordeste, porque vocês não precisam ir para a prova do Enem sabendo um livro de 500 páginas. Vocês precisam de coisas específicas, conteúdos que podem, inclusive, ajudar vocês a fazerem uma boa redação, tá bom? Então, aqui eu enxuguei e coloquei aquilo que é principal, que é importante ser aprendido, para além de uma boa prova de Enem, para a construção de vocês como indivíduos sociais e cidadãos brasileiros, tá bom? Então, falando agora de região sudeste, né, a gente vai ter uma outra característica que eu não citei até agora, em relação à logística e infraestrutura, que é a extração, de petróleo em alto mar. Então, a gente tem, né, a gente sabe que lá na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, a gente tem uma concentração, né, petrolífera, e a extração de petróleo, ela acontece em alto mar. Então, isso estimula, né, a instalação de diferentes infraestruturas de distribuição, né, e de refino desse recurso que é o petróleo. Então, o petróleo, ele é retirado desse local de extração e que vai através de um bombeamento, né, através de dutos aí, para um local no continente, para um local na superfície, para sofrer o quê? A distribuição e o seu refino, e aí a gente vai ter os inúmeros produtos, né, que são advindos do petróleo, a saber, o plástico, sacolas plásticas, né, que já é um subproduto do petróleo, e os combustíveis que advêm, obviamente, dele, diesel, gasolina e etc, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui, uma outra característica que a gente vai ter em relação a essa logística e infraestrutura da região sudeste, que é bem característica dela, são os cotidianos congestionamentos, né? Ou seja, no dia a dia dos paulistas, a gente vê muito isso nos telejornais, né? Onde a metrópole paulista é campeã desses congestionamentos, né? Eles tentaram melhorar essa questão de infraestrutura lá, dificultando o acesso das pessoas em relação à direção, né? Tinha lá números, ainda existe isso, né? De números de placas específicos para que indivíduo que tem placa que termina em tal anda na segunda, quarta e sexta, não pode na terça e na quinta, mas não adiantou muito, porque infelizmente, as pessoas arrumam um jeito de burlar, né, a situação, e muita gente acabou até comprando um segundo veículo, para poder, nos dias que não tinha acesso à sua placa, aqueles dias de acesso, né, ao transporte, ao se deslocar, né, de casa para o trabalho e vice-versa, comprar outro veículo. Então, assim, o ser humano é um trem complicado, porque se tenta resolver o problema e não se consegue, né, por quê? Porque as pessoas não colaboram.
A verdade é essa. Então, esse congestionamento, ele implica num significativo aumento dos custos de circulação, né, das mercadorias, e são apontados como uma das principais causas que a gente vai ter do deslocamento dos estabelecimentos para municípios externos à área metropolitana. Eu já falei um pouquinho disso, quando eu trato de retirar a área, o parque industrial, principalmente em São Paulo, que era mais concentrado ali, né, na área urbana, na área ali do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, que era concentrado nas partes mais centrais desses estados, para agora o interior, né? Porque é uma forma de haver um barateamento da circulação e dessas mercadorias, e aí vocês poderiam me perguntar, professora, como é que a circulação de mercadorias ela pode ter prejuízo em detrimento de um congestionamento? Vamos lá. O indivíduo saiu de casa com uma mercadoria, certo? E ele precisa chegar em São Paulo com 3 dias para entregar aquela mercadoria, certo? E aí, ele está ali chegando na capital paulista e pega um congestionamento de 2, 3 quilômetros, que faz ele passar horas a fio parado naquele congestionamento. Certamente ele vai atrasar a entrega do produto dele. Essa entrega de produto, desse atraso, fez com que ele passasse tantas horas ali parado, fez com que ele gastasse mais combustível, que o indivíduo demorasse mais para entregar o produto, ou a mercadoria, a matéria-prima, que vai demorar para chegar no setor de produção, enfim. A gente tem um aumento, obviamente, do produto final que se vai ter, né? E com isso, obviamente, também aumenta o custo da circulação dessa mercadoria, porque o produto final, pessoal, ele não tem um valor só de produto, ele tem um valor que está embutido desde quando ele foi extraído, né, até ele passar pelo processo de deslocamento, escoamento da produção, de transformação da matéria-prima, se era um produto que tinha que ser mais especializado, enfim. Tudo isso fez com que ele houvesse ou sofresse um quê? Um aumento do seu valor, né? E se há um aumento do seu valor, é em todo o seu trajeto. Então, muitas empresas saíram ali da região mais concentrada, central de São Paulo, e foi para as regiões mais externas, né? Àquela área metropolitana, beleza? Vamos lá para a região sul. Quando a gente chega na região sul, a gente acabou de falar do Sudeste, de como essas questões de, inclusive, engarrafamentos, né? Elas podem nos trazer problemas. Quando a gente chega na região sul, a gente vai ter uma realidade bem similar àquela lá do início que a gente citou da região Nordeste, né? Dos portos, e que a gente também viu lá na região Norte. Então, na região sul, a gente vai ter o Porto de Paranaguá, que está lá no estado do Paraná, que está conectado, na verdade, a uma rede de transporte internacional, porque ele é considerado um dos principais pontos para escoamento da produção paraguaia. Então, muito dos produtos que a gente precisa de escoamento brasileiro para os países hermanos, né, ou seja, que fazem ali fronteira com o Brasil, partem a partir, né, ótimo, partem, seguem caminho, né, e o fluxo através desse caminho aí, desse porto que a gente tem lá no estado do Paraná. Então, o Porto de Paranaguá, ele funciona como uma via de escoamento não só para o nosso país, mas de cunho o quê? Internacional, porque a gente faz aí ligações econômicas e de escoamento de produção com o Paraguai, beleza? E aí a gente cai naquilo que é a nossa matriz energética, né? No Brasil, a gente sabe que a nossa matriz energética é a partir das hidrelétricas, né? A hidroeletricidade. Então, a gente vai ter, em relação a todo o Brasil, uma distribuição desigual, né? Quando a gente olha para um Brasil noturno, né? A distribuição da iluminação que a gente vai ter
a partir daqueles que têm mais acesso, né, à hidroeletricidade, ela vai se refletir com muita clareza, né, nos espaços onde tem uma grande concentração urbana, né? E aí, onde é que estão essas grandes concentrações urbanas no território brasileiro? Nas capitais, toda a costa litorânea brasileira, bem desenhadazinha, ela tem bem avivado, né, essa constante de concentração urbana e, portanto, uma iluminação noturna bem maior, que faz com que a gente entenda que a concentração urbana está entre os estados, entre as regiões, perdão, Nordeste, certo? Sul, Sudeste e uma parte do Centro-Oeste, e a parte norte do Brasil fica mais às escuras, ou seja, a concentração urbana ela é mais tida nas áreas litorâneas brasileiras, onde tem um maior adensamento populacional, um maior adensamento industrial, onde a gente sabe que, inclusive, as indústrias trabalham dia e noite, né? Não tem um horário fixo, ou não tem dia para parar, e onde a gente pode ter esse incremento aí do uso de mais energia elétrica, inclusive, né? Então, a hidroeletricidade no Brasil, as hidrelétricas em si, né? A gente vai ter várias hidrelétricas no Brasil, a gente vai ter a hidrelétrica de Paulo Afonso, de Xingó, Sobradinho, Itaipu, né, que é a grande que a gente tem, a maior. A gente tem várias hidrelétricas no Brasil, umas maiores, outras menores, que fazem com que a gente tenha, com toda segurança, um valor de mais de 73% da nossa energia advinda de hidrelétricas no Brasil, certo? Só 24% é de termoelétricas, acho até ainda um valor muito grande, né, a gente utilizar energia térmica para uma parte do Brasil, isso pega ali uma parte do sul do Brasil e uma parte ali do Maranhão, né, que a gente tem o uso de termoelétricas. E utilizamos ainda assim a geração de energia elétrica através de termonucleares, né, ou seja, de usinas termonucleares, e outras que são aquelas energias que agora é que estão entrando no patamar, né, de serem utilizadas como energias potenciais, em detrimento da sua menor degradação do ambiente, e que a gente pode ter, inclusive, mais barata, né, como energia eólica, energia solar, dentre outras, tá? Então, a nossa matriz energética, ela é de mais de 70% advinda das nossas hidrelétricas, tá? Então, quando a gente vê esse cenário, a gente entende o porquê de tantas hidrelétricas no Brasil, né? E dessa oferta tão grande que a gente tem, em detrimento também de uma outra característica nossa, que é dos rios brasileiros, da gente ter tanta, de uma forma muito fortuita, obviamente, né? A gente ter tanto privilégio de ter tantos rios, inclusive o maior rio de água doce do mundo é brasileiro, né? Que é o Rio Amazonas. Então, a gente tem esse upgrade aí muito bom. Tem algumas perguntas aqui. Giovana já tinha respondido a última, né, Giovana? Agora é Giovana. Essa informação tem ligação com o fato do Amapá estar 3 dias sem energia ou é um caso à parte? Então, esse caso aí do Amapá é a parte. Olha só que notícia triste, né? A gente tem várias hidrelétricas, milhares de hidrelétricas no Brasil, e aí, em um certo dado momento, os nossos governantes acham por bem privatizar tudo que é nosso, né? Então, o que está acontecendo no Amapá, Giovana, é uma coisa que é até ridícula da gente falar quando a gente fala de matriz energética. Então, a subsidiária que fornece energia para o Amapá, uma parte do Amapá, não é todo ele, certo? É importante salientar, foi vendida, né? Foi vendida para uma empresa, acho que é espanhola, se não me falha a memória agora. Eu
li muito sobre isso, e às vezes a gente tem raiva, a gente está tem um ataque cardíaco, a gente deixa de ler. E aí, né, sofreu um problema lá, né, no fornecimento de energia. A empresa disse que não tinha como resolver o problema, que não tinha pessoal especializado e que não tinha material especializado. Quando se privatizar algo, a gente subentende que é porque a gente não está mais dando conta de resolver. Aí, a nossa, que fornece energia para a outra parte do Amapá, né, que é brasileira, que não foi privatizada, é quem está levando pessoal, porque é pública, e material para tentar resolver o problema. Então, para você ver que é importante, inclusive, vocês lerem sobre isso, tá, gente? É importante vocês entenderem o quanto isso traz tantos malefícios para a gente, né? Uma parte do nosso país é vendida, a gente nem sabe disso, a gente só sabe quando acontece uma catástrofe dessa. A gente não pode viver sem energia, porque os hospitais dependem de energia, os frigoríficos dependem de energia, as indústrias dependem de energia, o sistema de distribuição de água precisa disso, então tudo precisa de energia para funcionar. E os nossos compatriotas, né, os nossos irmãos brasileiros, porque é o que eles são, não deixam de ser, porque moram lá no Amapá, né, não é do mesmo estado. Passaram esses diversos dias e parece que ainda não voltou totalmente, não. Ainda tem alguns locais com esse problema. Então, quem está ajudando a solucionar o problema, a reverter a situação, é a empresa brasileira, a parte que não foi vendida, né? Então, isso mostra a falta de comprometimento, né, dos nossos governos, e aí eu não estou falando de um governo específico, né? Estou falando deles todos, de uma forma mais global, de não se importar com os nossos problemas, de querer vender o que é nosso, né? A gente, obviamente, vai pagar mais caro pelo serviço, porque, por exemplo, quando eu citava o exemplo para vocês de quando licita uma rodovia, né? Não é que a gente deixa de ter a rodovia ela é um pertencimento federal, ela faz parte do nosso território, mas o serviço ele não é mais nosso. Então, o camarada vai cobrar tanto que ele quiser. Ele vai ter um tempo lá de carência, que ele não pode cobrar muito, mas em algum momento ele vai começar a cobrar o que ele quer. Então, no caso do que aconteceu no Amapá, é justamente isso, tá, Giovana? Espero ter respondido o teu questionamento. Se não, coloca aí no chat. A gente já passou da hora, tá, gente? Mas eu vou tentar finalizar aqui com vocês, certo? Com essa parte aqui do petróleo e fazer um resumo. E quaisquer outras dúvidas que vocês tenham, podem me enviar, tá bom? Que eu tiro com o maior prazer, beleza? Vamos lá, então, como é a questão do petróleo no Brasil, né? A nossa oferta interna de energia. A gente tem aí mais de 60%, né, da nossa produção entre petróleo, gás e derivados, né? Uma outra parte ali até uns 30% de derivados da cana-de-açúcar, né? Uma outra parte, que é bem pequena, mas que também existe, de carvão mineral, isso tudo tem um interstício de tempo, tá? Que eu estou falando para vocês, de 1970 até 2010. E aí, hoje, a gente usa muito mais petróleo, gás e derivados. Mas a gente também, desde a década de 70 para cá, a gente fez uso dos derivados da cana, do carvão mineral, da lenha e do carvão vegetal, né? De fontes de energia hidráulica e eletricidade, dentre outras. Então, observem que o maior incremento que a gente vai ter na oferta interna de energia ocorreu e ocorre com o petróleo, né? Uma fonte de energia não renovável e altamente poluidora. Então, até 2010, a gente tinha, né, a energia não renovável sendo utilizada no Brasil com mais de 54%. Né? Então, a gente só tinha 45% da nossa energia que era utilizada, da nossa oferta de energia, tá? Utilizada como uma energia renovável. É provável que isso mude agora no cenário que a gente está vivendo, né? No cenário
brasileira e mundial. Agora, com a vitória do Biden, a gente vai ter uma mudança, certamente. Tudo que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Se atentem a isso. A gente vai ter umas lives que eu estou inventando aqui para vocês, certo? E a gente vai tratar da questão por que é que a política econômica ela influencia na política brasileira e na nossa economia e no ar que nós respiramos, tá certo? Então, com a vitória do Biden, certamente a gente vai ter políticas aí nos próximos meses, e que eu digo meses porque a gente está entrando em 2021, né, para 2021, que já comecem a tratar disso. Né? Primeiro, porque os Estados Unidos vai voltar para o Acordo de Paris, o que é fantástico. Isso mostra um grande exemplo de uma potência econômica mundial para os outros países e vai mostrar da importância da agenda climática global, que é para ontem. Não é para hoje, nem é para amanhã, é para ontem. Né? Então, a gente vai poder tratar de um pouquinho disso, mas só para vocês terem uma noção que até 2010, a nossa matriz de oferta de energia interna brasileira, ela se dava em mais de 50% de energia não renovável, beleza? Então, o petróleo, ele sempre foi o nosso carro-chefe, ele fez parte do desenvolvimento da tecnologia, né, de extração de petróleo em alto mar, o que permitiu a Petrobras atuar em muitos outros países, né, do mundo, levando o nome brasileiro, além de ser uma das razões do forte aumento da oferta interna, né, desse recurso energético para o nosso país. Então, isso mostra o quanto também o petróleo foi importante para esse alavancar do Brasil no cenário econômico mundial, né? Então, a gente teve, nas últimas 2 décadas aí, a descoberta do pré-sal, né, como vocês sabem, essa descoberta da reserva de petróleo na camada de pré-sal no trecho da costa brasileira, ela está relacionada ao avanço técnico e tecnológico, né, obviamente, na exploração desse recurso, quando a gente conseguiu aí atingir esse lençol, né, a mais de 7.000 metros, ou foram quase 7.000, foi 7.000 metros e alguma coisa, né, de profundidade a nível do mar, e a gente consegue hoje extrair esse recurso, que vai durar aí muitos e muitos anos, obviamente, muitas e muitas décadas de uso ainda, né? Porém, eu acredito firmemente que as energias renováveis, né, elas têm um cenário muito importante nos próximos anos e que elas cheguem com muita força e que a gente realmente possa ser adepto dessas energias, que a gente possa ter a oportunidade de instalar, né, nas nossas casas energia eólica, que a gente com isso possa pagar menos as energias que a gente paga aí ruins da Enel e de outras, né, distribuidoras, porque a gente vai poder passar o dia com energia solar, né, onde a gente não tem energia dos ventos, a gente vai ter energia solar, e onde tiver fortuitamente condição de ter energia eólica, a gente também tem energia eólica, né? Então, que isso seja barateado para as populações, não só para os ricos terem acesso, pelo contrário, eu estou falando de populações pobres, que em geral nem têm acesso à energia elétrica, né? Porque precisa de um poste, precisa de fiação. E aí, através das células que captam essa energia solar, a gente consiga ter fortuitamente que isso sejam políticas públicas de implementação para a nossa população, que o nosso povo, de fato, possa ter acesso a tudo isso, tá? Inclusive, vai possibilitar levar tecnologia para comunidades isoladas, saneamento básico, vai poder levar saúde, né, através de postos de saúde, enfim. Então, é importante a gente tratar muito dessas temáticas. Então, lá em 2011, vendo um cenário que não está tão distante da gente, a gente percebe, aí mudando um pouquinho dessa questão de energia, mas para a circulação dos nossos produtos a nível de Brasil, né, de escoamento dessa produção, a gente vai ter que as ferrovias, elas ficam intrinsecamente ligadas no eixo sul-sudeste, né, o restante do Brasil quase a gente não tem isso permeado. As rodovias, elas estão concentradas entre as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, né? Então, a realidade em relação à região Norte ainda é pequena em relação
as rodovias e as hidrovias, como até uma forma de surpresa, elas são aquelas que estão mais abrangentes em todo o território nacional brasileiro. Então, a gente tem do norte ao nordeste, ao centro-oeste, ao sul e ao sudeste, uma boa capacidade hidroviária e de deslocamento. O que é muito bom, por quê? Primeiro, rio a gente não constrói, certo? Por quê? Porque rio a gente já tem na natureza. Então, a gente não precisa construir rio. Então, a gente só precisa das embarcações para que a gente consiga ter uma boa circulação desses produtos e das mais diversas formas de escoamento de produção ou de matéria-prima, certo? E uma outra coisa que também é importante a gente salientar, as telecomunicações, né? A gente vai ter aí um eixo sul-sudeste novamente com uma grande gama, né? Mas o centro-oeste também está junto disso, de funcionalidade, ou seja, de tecnologias de telecomunicações, haja vista que a gente teve até pouco tempo o 3G, em pouco e curto espaço de tempo a gente já teve o 4G e agora a gente já tem a tecnologia 5G, né? Então, é muito rápido como isso tudo tem acelerado e tem, obviamente, facilitado com que essas telecomunicações, elas avancem Brasil adentro. Então, a gente vai ter aí, ó, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste brasileiro com essa gama maior, né, de possibilidades de se comunicar e, obviamente, que comunicação faz parte do novo padrão que a gente vai ter como dinamismo econômico, né, no cenário brasileiro, mas também mundial. Então, para a gente fazer um resumão aqui, certo, gente, da nossa aula, e para vocês enxugarem mais as ideias, tá? A gente falou hoje sobre infraestrutura e logística e o que é que ela envolve, né? Ela envolve circulação e energia, certo? A circulação, ela vai compreender os transportes e as informações e os dados que a gente consegue fazer transitar a nível de país. A energia, ela está baseada em quê? Nas fontes renováveis e nas fontes não renováveis, né? As fontes não renováveis a nível de Brasil, elas são as mais usadas, né? Que são quais? Os combustíveis fósseis e a energia nuclear, e a energia que é baseada em fontes renováveis, as mais usadas são a hidroelétrica, né, ou a hidroeletricidade, que a gente tem mais de 70% da nossa capacidade a nível de Brasil, que utiliza ainda das hidrelétricas e das biomassas através da cana-de-açúcar. A gente teve aí já em alguma época no Brasil a crise do pró-álcool, né, vocês já devem ter estudado isso em história, e mostra como é necessário a gente entender que, inclusive, a cana já foi muito utilizada, não lá para o nosso açúcar, né, mas como combustível, né? E tudo isso que eu acabei de falar para vocês, está correlacionado ao nosso dinamismo econômico brasileiro, tá? Então, aqui a gente não falou só de infraestrutura, nem só de logística, a gente falou de como está baseada o nosso dinamismo econômico, o nosso desenvolvimento social e a nossa capacidade de crescer enquanto país nas mais diversas regiões brasileiras. Beleza? É isso, pessoal. Alguma pergunta, questionamento? Tudo certinho? Oi, Thalita. Professora, a senhora podia falar, como já terminou o conteúdo, sobre um vídeo. Beleza, A beleza, senhora tranquilo, passou. não tem problema não. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar a nossa aula, tá certo? Parar de gravar, porque aí os colegas que talvez venham assistir não precisa ver essa outra parte, tá certo? Vou finalizar aqui. Ok.